Você se acha uma pessoa controladora? Sabia que esse pode ser o seu sabotador mental? Hoje eu quero falar sobre o controlador. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu quero falar sobre um sabotador mental muito interessante que é o controlador. Bom, já vou iniciar aqui falando que quem é leonino provavelmente sofre com esse sabotador mental, porque o nosso ego não deixa a gente achar que as coisas deveriam ser da forma que a gente acha que deve ser. Bom, essa é a ação básica do controlador. É fácil a gente reconhecer esse tipo de sabotador mental e a gente reconhece também as pessoas que operam dentro dessa conduta. Só que é aquilo, né? Às vezes esse desequilíbrio não tá só no coleguinha, também tá na gente. Bom, e o que é o controlador? O controlador é aquele cara que ele sabe exatamente como as coisas devem ser. Ele sempre está tomando a frente das situações porque é ele que vai gerir. Ele é o cara que ele é ótimo para ser um administrador ou gerente. Parece que ele nasceu assim para ser uma pessoa que administra as coisas. Então ele vai estar sempre atento com tudo, ele sempre vai estar colocando a mão, falando para as pessoas como as coisas devem ser, muito similar a outros tipos de sabotadores que tem uma questão, uma característica muito de querer dominar os outros. Só que no controlador isso é muito mais expressivo. E como que a gente percebe a ação dele? Sabe, você já tem alguma situação assim que você fala, não, na minha casa só eu que faço isso? Sabe aquela frase, é uma típica frase do controlador, é ele virar e falar, não, eu não deixo que os outros façam, porque só eu sei fazer tal coisa. Ele é o cara que só ele sabe fazer isso, só ele sabe fazer aquilo, e quando ele vai se dar conta, ele tá cheio de responsabilidades, assume responsabilidade dos outros, porque ele é o padrão e metro de qualidade. Então, o controlador, ele acaba sofrendo, ele cria um sofrimento para ele. Consequentemente a isso, a própria ação dele gera um sofrimento para os outros, porque é muito fácil que as pessoas que estão próximas do controlador não se desenvolvam. Como ele está sempre tomando a frente e muitas vezes ele fala para o outro que ele não tem capacidade de algo de uma forma mais subjetiva, não, deixa que eu faço, não, você não sabe fazer isso, não, eu faço melhor, ele está sempre anulando o desenvolvimento das pessoas que estão em volta dele. Então, se você for pensar como liderança, como uma pessoa que está disciplinando, que está criando outras pessoas, isso acaba sendo muito ruim, muito prejudicial para o desenvolvimento do todo. O controlador, ele acaba ficando extremamente desgastado e é uma pessoa que normalmente tem uma personalidade que ela é cansada, estressada, porque ela tem que estar sempre na frente. A percepção dele é que se ele... Não, mas eu tenho que fazer isso, porque se eu largar a mão, o que vai acontecer? Ah, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ah, e se eu não colocar a mão nisso daqui, se eu não for fazer tal situação, não vai sair da forma que deveria sair. Então, como ele está sempre à frente, como ele está sempre tomando essa responsabilidade, consequentemente, todo mundo em volta dele fica extremamente irresponsável. E qual que é a questão da sabotagem do controlador? Por que ele é um sabotador mental? O controlador, normalmente ele vem de uma criação, também uma criação instável, assim como o hipervigilante. Então são pessoas que elas começam a querer ter muito domínio das coisas por uma certa insegurança. Pode ser que as coisas saiam do controle, então nisso ele entende que ele precisa de tentar controlar ao máximo as circunstâncias. Ou também de uma certa criação que gerava uma competição. Então, ele precisa de expressar uma importância. Se ele está à frente, se ele é a voz da autoridade, se ele é o responsável por tudo, ele acaba sendo uma peça ou se acha uma peça fundamental no meio. Então, isso acaba estimulando essa autossabotagem dele. Nisso, ele está sempre acobertando os medos e inseguranças dele de não saber lidar com situações se elas fugirem do controle, ou então dele não ter uma importância. Se eu sair
e todo mundo começar a se desenvolver, todo mundo começar a fazer, onde que vai estar a minha importância? Por isso que eu falei, né? O leonino, ele cabe aí por causa disso, se você tem uma questão de um ego muito inflado, um egocentrismo muito forte, a gente acaba caindo nessa ideia de, muita coisa depende de mim, eu sou um fator importante para tudo, e aquilo, tem muita coisa que a gente não pode controlar. Então essa vontade de controlar tudo é o principal pilar de sofrimento para o controlador. Quando ele se vê incapaz de conseguir controlar algo, ou quando aquilo sai da organização dele, sai do que ele esperava, normalmente essa pessoa ela vai ficar em choque, ela vai ficar sem reação. Então não são práticas realmente em situações que vão fugir da regra, fugir da linha. Acabam se tornando muito limitadas. E também são aquelas pessoas que normalmente, se aquilo fugiu do controle, ela vai se descabelar, ela vai ficar ruim antes de pensar, opa, peraí. As situações nem sempre estão no controle, saiu do controle, tá tudo bem, o que a gente pode fazer? Não vai ter esse gatilho, esse pensamento tão prático de pensar em uma solução ao invés de ficar se preocupando porque algo saiu daquela linha. Bom, e como que a gente sai da ação do controlador? Você já parou para questionar onde está o seu medo real? Às vezes pode ser que você se veja, né, numa situação, a sua realidade se construiu, seja no profissional, seja nas relações, seja dentro de casa, se construiu de uma forma que, nossa, mas eu vejo que depende muita coisa de mim. Eu tomo a frente de muita coisa e não tem como eu sair do meio de campo. Você já parou para pensar qual que é o seu medo? Será que às vezes são essas situações, às vezes a gente precisa de ter um pouco de caos para as pessoas se mobilizarem, para as pessoas se desenvolverem, para elas aprenderem também. Então, mesmo você sendo um controlador, você pode pensar, tá, o caos é necessário, então vamos tirar um pouquinho a mão, vamos deixar as coisas começarem a fluir sem eu precisar de me colocar para ver que tudo vai acontecer e, no fundo, mais cedo ou mais tarde, tudo volta a uma certa harmonia, só que de uma forma muito melhor para você. E como que as terapias naturais elas podem auxiliar nessa personalidade? Bom, dentro da terapia floral, a gente tem um floral muito interessante que é o Beach, que ele vai trabalhar as pessoas que elas são intolerantes. Então, o controlador, ele tem um aspecto da personalidade dele de não aceitar, às vezes, a forma que as pessoas vão fazer. Eu não deixo fazerem porque vão fazer diferente de mim, não vão fazer do jeito certo. E tá muito baseado a uma concepção que ele tem de ideal, que ele é o ideal das formas que as coisas devem acontecer. Então o Beach, ele trabalha equilibrando esse nível de intolerância perante as diferenças dos outros, as diferenças das situações. Então às vezes as situações podem acontecer da forma que ele não gostaria, que ele não estava esperando, e nisso vai auxiliar para ele controlar essa personalidade controladora. Outro floral que é interessante é o Vervém. Esse floral, ele vai falar das pessoas que às vezes elas engatam, assim, elas criam muito interesse nas coisas delas, nos ideais delas, e elas tendem a ser até insistentes com os outros. Sabe quando você tá muito empolgado com uma coisa e você quer falar daquilo, que você quer trazer sobre aquilo, e você não dá espaço também. Às vezes os outros não estão tão interessados, às vezes os outros não vão trazer da forma, né, que você gostaria, e o Vervém, ele traz esse aspecto, principalmente na liderança, dessa característica de líderes autoritários, que eles têm um ideal e todo mundo tem que estar em prol desse ideal dele. Então quebra um pouquinho essa perspectiva que todo mundo vai ter que estar no mesmo ritmo que você e você vai conseguir controlar as pessoas e as circunstâncias. E o outro é o Vine. O Vine, ele é um floral que ele se refere às pessoas que, em partes, ele tenta manipular o meio dele. São aquelas pessoas que são mais entronas. Então o Vine, ele tem essa característica, né? Ele vai se espalhando. Alguém tá fazendo alguma coisa, um Vine, ele vai chegar no outro e falar: mas não é desse jeito aqui não, faz de tal jeito que de tal jeito dá certo. O Vine, ele tá sempre dando ordens, ele tá sempre dizendo, ditando como as coisas devem ser, ele tá sempre se envolvendo na realidade das outras pessoas. Então, em partes, a gente trabalha, certo, numa poda, assim, de trazer essa personalidade um pouco pra si. Deixa as outras pessoas se desenvolverem, sai um pouquinho de cima dos outros, que se relaciona a essa personalidade também. E dentro da aromaterapia, que óleos essenciais que a gente pode trabalhar?
Um óleo essencial muito bacana para essa personalidade controladora é o gerânio. O gerânio, ele traz uma suavidade na personalidade. Ele é um aroma floral que se relaciona, parece um pouco o aroma de rosas. Então ele vai trabalhar essa sutileza, essa sensibilidade. Opa, peraí, isso faz parte do desenvolvimento de outra pessoa. Peraí, as coisas não dizem só respeito a você. Calma com o que você acha que precisa de ser o ideal. Segura um pouco, tenha sensibilidade perante os outros, perante as circunstâncias. Então o gerânio, ele trabalha muito bem dentro desse aspecto. O patchouli também é um óleo essencial bacana para isso. Patchouli, ele fala de você trabalhar uma flexibilidade, sair um pouco da caixinha, sair um pouco do seu ideal. Então, para essas pessoas que são mais controladoras, elas têm todo um arquétipo fechado e o patchouli, ele vai facilitar isso. Quebra um pouco os seus preconceitos de como as coisas devem ser, como que ditando as suas regras, sai um pouco disso. E para finalizar, o cipreste. Por quê? O cipreste é um óleo essencial que ele trabalha uma certa conexão de fé. Então, o controlador, falta um pouco fé nele em relação à questão do desenvolvimento dos outros, falta fé nele, uma confiança nele em relação às circunstâncias, como elas vão acontecer, o que dá para ser feito. Então, o cipreste, o óleo essencial, trabalha essa conexão com uma fé interior. Se sair do controle, se não for da forma que eu tô esperando, tudo bem, dá pra resolver, eu penso de uma outra forma. Ah, se alguém faz isso, nossa, sabe aquela mãe que fica, meu Deus, meu filho vai fazer errado na vida dele. Falta um pouco de fé em relação ao desenvolvimento do outro. Então, o cipreste, ele vai trabalhar essa fé interior pra você não tentar ficar manipulando, tentar ficar controlando tudo sempre. E agora eu queria saber de você. Você percebe situações, às vezes, onde você está tomando responsabilidades e não está conseguindo soltar determinadas situações que até mesmo poderiam facilitar para você dar direcionamento nos seus próprios objetivos? Bom, deixa seu comentário aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.